Olá, empáticos! O meu nome é Margarida Partidário e estamos de volta às conversas de empatia que estão mais fortes desde esta parceria com a Executiva.pt. Hoje trago uma líder conector, motor impulsionador, não só para continuarmos a aprofundar a importância da empatia na construção de uma líder, como para explorarmos a importância da empatia na gestão de equipas eficientes. Elizabeth Vasques. A Elizabeth começou a sua carreira pelo design de moda. Chegou mesmo a trabalhar na produção da Moda Lisboa quando a vida lhe preparou uma destas guinadas nas quais é perita e apontou a sua carreira para a área das vendas onde se encontra há 28 anos. Iniciou-se como supervisora de vendas da Avon. Construiu este caminho evolutivo que a levou em 2013 até à Unidade de Segurança da Cisco, onde começou a consolidar a sua carreira. Atualmente é diretora de colaboração para os mercados de Portugal, Espanha e Israel. Elizabeth tem sido distinguida com prémios Top Performer, Leadership Excellence e foi finalista nas Portuguese Women in Tech Awards, onde nos conhecemos e conversamos tanto, tanto, tanto. A conversa de hoje será justamente o pós-lúdio desta primeira interação que tivemos. Elizabeth, seja muito bem-vinda a este podcast. Vamos a isto? Vamos a isso. Elizabeth, o historiador Yuval Noah Harari, de quem sou tremendamente fã, diz que a maior revolução social deste século é a revolução feminista. Temos ainda muito trabalho pela frente para encontrar a igualdade de género. No entanto, ele destaca este enquanto movimento social como sendo um dos mais pacíficos, comparativamente a tantos outros. Quase como esta revolução silenciosa que se dá de forma vagarosa, mas implacável. Para tangibilizar este progresso social à luz daquela que será a tua realidade, gostava de começar por te perguntar: se entendermos o feminismo como sendo uma corrida de estafetas, que testemunho é que a tua avó passou à tua mãe e por sua vez a tua mãe te passou a ti? Ai, que pergunta. Ora bem, Margarida, vou responder à tua pergunta, mas com algumas particularidades. E isto porquê? Não tive nenhuma relação com a minha avó materna. Porque infelizmente faleceu muito antes de eu ter nascido. E a minha mãe nunca me contou propriamente muitas histórias relacionadas com a minha avó materna. No entanto, vivi com a minha avó paterna. Além disso, tenho uma irmã com mais 11 anos do que eu. O que é que isto quer dizer? Que na minha vida, para além da minha mãe e da minha avó materna que eu não conheci, existe uma avó paterna que tem uma presença fortíssima na minha vida e uma irmã que acaba em determinadas alturas da minha vida por ser quase a minha referência, não é? Porque eu era uma miúda e ela já é uma mulher e aquilo para mim é que é onde eu quero chegar. E portanto, se eu pegar nessas três mulheres e lhe juntar também as outras mulheres que são aquelas grandes amigas ou aquelas personalidades que têm um impacto na tua vida, eu penso que são essas pessoas, é esse conjunto de mulheres que no fundo me passa um testemunho. E eu penso que o testemunho que me passaram é um testemunho de perseverança, de lutar afincadamente por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós queremos, positividade, tentar estar sempre com um sorriso nos lábios, mas principalmente um sorriso no coração, porque acho que é mais importante ainda do que o sorriso nos lábios.
E autoconfiança. E eu penso que a autoconfiança e a positividade estão aqui um bocadinho juntas uma com a outra. Mas diria que são essas três coisas: a perseverança, a positividade e a autoconfiança. Três testemunhos importantíssimos, o que me leva à minha segunda questão. Que oportunidades ou conquistas foste a primeira mulher da tua família a alcançar? Bem, eu não vou dizer a minha idade, mas já não tenho 20 anos. E há muitos anos atrás, portanto, há quase 40 anos atrás, estas duas coisas que eu fiz, não eram assim muito comuns. Uma foi viver sozinha, não é? Que para mim foi uma coisa fenomenal, porque tinha a minha própria casa, ainda com a ajuda dos meus pais, porque eu estudava, mas vivia sozinha, tinha que me orientar sozinha, portanto foi a primeira coisa e para mim foi uma conquista, porque me trouxe, lá está, a confiança em mim própria e a minha independência e ser capaz de andar por mim própria. E viajar sozinha muito jovem, que eu fiz uma viagem de 7 horas e meia para os Estados Unidos, para Nova Iorque, onde eu vivi durante algum tempo, ainda nos meus 18 anos, antes de fazer 19. E, portanto, acho que essas duas conquistas são aquelas que mais me marcam. É muito interessante que tragas estes dois exemplos, porque temos que os colocar em perspectiva, dado o contexto e circunstância nos quais os pudeste viver, temos que compreender que era uma realidade muito distinta e coloca-nos no patamar que quero explorar de seguida. Como sabemos, o ser humano evolui por meio de adaptação, competição e colaboração. Mulheres e homens não só têm uma participação distinta nesta adaptação, competição e colaboração coletiva, como revelam mesmo um padrão distinto nessa adaptação, competição e colaboração. A biologia prevê a complementariedade dos géneros. Acredita que o expoente máximo dá-se na fusão das suas valências. Mas a verdade é que há mais de 5.000 anos, considerando unicamente desde a era clássica, que estamos neste jogo de superioridade de uns e inferioridade de outros quando só precisamos de equidade. O que nos leva a perceber o abismal distanciamento que existe no desenvolvimento destas questões do foro humano, como é exemplo disso a igualdade de género, comparativamente a, por exemplo, questões do foro tecnológico. Parece-me que somos mais astutos a desenvolver o mundo exterior do que o mundo interior, sendo que é neste mundo interior no qual confluímos. A minha pergunta para ti é uma pergunta grande, prepara-te. Tantos milénios depois e ainda não existe igualdade de género, porquê? É a última pergunta do podcast. É que eu acho que isso é pano para mangas. Margarida, eu acho que nós estamos, por mais que a gente lute, isto ainda falta muito, mas muito mesmo, para podermos acordar e não sentirmos que existe diferença entre os géneros. Na minha opinião, tem muito a ver com a parte religiosa, porque todo o nosso fundamento, não é? Todo o fundamento da nossa sociedade está em torno de sistemas patriarcais, não é? Onde os homens detêm o poder político, económico, social, tudo. Não é? As mulheres são feitas para estar em casa, cuidar das crianças, nós é que somos as boas mães, etc, etc. E, portanto, isso faz com que está tão enraizado em nós essa percepção que o homem é que veste as calças e a mulher é que limpa a casa. Isto é feio, mas é realidade. Está tão enraizado que é difícil desconstruir isso e retirar isso da mente das pessoas. E eu acho que isso só vai acontecer depois com educação. Só que é uma educação, no fundo, é como fazer um filtro, por assim dizer, não é?
neste momento nós ainda só estamos bem no segundo ou terceiro filtro. Portanto, ainda precisamos continuar a filtrar isto muito, até que um belo dia, cada criança que nasce seja indiferente para a sua vida futura, para a sua carreira profissional, para a sua escolha do que é que quer fazer na vida e do que é quem quer ser, se é homem ou mulher. Não é? Portanto, ainda vimos um bocadinho essas coisas, já começamos a ver, já existe homens que ficam em casa a tomar conta das crianças porque é aquilo que eles gostam de fazer, não é porque são homens, é porque é aquilo que gostam de fazer, e mulheres que apostam na sua carreira porque é aquilo que querem fazer, mas não é o normal. Para isso tornar normal, eu acho que ainda precisamos aqui, não vou dizer milénios, porque me custa a dizer milénios, mas ainda vamos precisar de muitos, muitos anos. Tu tocas em dois aspectos que para mim são fundamentais. Estas capas culturais que estão embebidas em nós e muitas vezes nós já não nos damos conta porque a questão religiosa em determinado ponto já não é tão presente quanto foi aqui há algumas décadas, séculos. No entanto, nós ainda estamos a beber desta raiz. E colocando esta questão que temos diante da eleição de um novo Papa, eu prendo muitas vezes com esta reflexão de que efetivamente só existirá igualdade de género quando existir um representante religioso a nível mundial que seja mulher e que vai começar a quebrar esta sequência, esta corrente que de alguma forma nos tem vindo a nutrir. E depois a questão da educação, como bem comentas, porque a educação é uma questão estrutural e as questões estruturais são lentas, são muito lentas, não é? Como as questões circunstanciais que de alguma forma são mais amovíveis e nós podemos ter uma margem de manobra mais veloz. E portanto eu gostava de destacar estes dois aspectos que tu introduziste, porque são efetivamente aqui a resposta a esta grande questão que eu te lancei. Façamos agora uma breve paragem pelo território da tecnologia, porque é aqui que se estão a dar árduas batalhas no que à igualdade de género diz respeito neste nosso mundo ocidental, naturalmente. Como sabemos, as mulheres continuam subrepresentadas nas disciplinas STEM, ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Segundo os números do Eurostat 2022, apenas 3 em cada 10 diplomados nestas disciplinas STEM eram mulheres. A minha pergunta que se segue é: o que é importante para ti, enquanto mulher, na tecnologia construir? Olha, é assim, ponto 1, eu não tenho formação, eu não sou engenheira, ok? Não sou engenheira informática. No entanto, estou numa empresa de tecnologia e faço um trabalho ligado à tecnologia. E sou considerada uma mulher na tecnologia. Eu acho que é um bocado isso que é preciso construir. Que, portanto, no fundo, isto é um bocado. As conversas é como as cerejas, é um bocado como aquilo que estávamos a falar da educação, não é? As coisas não mudam de um dia para o outro. Portanto, nós não vamos conseguir ter mulheres a querer seguir carreiras altamente tecnológicas, e eu utilizo a palavra altamente no sentido de lhe dar mesmo a conotação de técnica, da engenharia informática, das matemáticas, portanto, de quem vai mudar o mundo, entre aspas, não é? Se antes não desconstruirmos um bocado esta ideia de que trabalhar na tecnologia são só os gigs, percebes? É preciso ser Chrome para ir para a tecnologia. E eu não vejo isso, porque na minha realidade, no meu dia a dia, eu não sou Chrome, porque eu tenho uma formação na área das artes, portanto não tem nada a ver com Chrome, sou mais assim um bocado para o translocada, como se costuma dizer. E trabalho numa empresa onde há imensas mulheres que nem sequer têm essa formação, mas que hoje, entretanto, a desenvolveram. E porquê? Porque, obviamente, uma empresa, como qualquer outra empresa, seja ela tecnológica ou não, tem uma série de outras peças de Lego, não é? Tem recursos humanos, tem marketing, tem tudo. Portanto, o que é que eu pretendo, no fundo, construir? É conseguir trazer jovens que
ainda que a sua formação seja uma formação de marketing ou de recursos humanos, tenham uma apetência para entrar no mundo da tecnologia, porque depois, quando lá estamos, obviamente, temos que nos adaptar à empresa e temos que ter noções tecnológicas que não teríamos se fôssemos para uma empresa, sei lá, a vender supermercado, não é? Portanto, é diferente. E são essas mulheres que se calhar irão transmitir às suas filhas a vontade de ser tecnológica, de ser uma engenheira. E, portanto, mais uma vez, é algo que a gente tem que construir, mas sem querer que seja amanhã a grande mudança, mas sim construir com fundações, que é para que efetivamente, mais uma vez, através da educação, acordar de manhã, ter 18 anos ou 16 e dizer eu quero ser engenheira informática, não vais ter toda a gente na família a dizer a sério, isso é uma coisa de homem, percebes? Portanto, é preciso normalizar e a normalização demora o seu tempo. A tua resposta leva-nos novamente para aquela lógica de passagem de testemunhos, porque aquele que deriva de mim terá sempre a oportunidade de iniciar o seu caminho desde um ponto de partida diferente, mais adiante. E, portanto, a realidade que vivemos hoje herdamos de outros, da mesma forma que a realidade que será vivida daqui a algumas décadas e alguns séculos terá sido o efeito da nossa construção de hoje. A pergunta que se segue é: quem é a mulher na tecnologia que mais te inspira e porquê? E mais uma vez, não é uma geek, eu peço desculpa, não é uma croque. Olha, mas tem a ver com tudo o que nós falámos e que vamos falar. Olha, uma das mulheres que mais me inspira é a Francine Katsuda, é uma Executive Vice President da Cisco. Ela está ligada à People Policy and Purpose Officer, portanto, tudo o que é relativo à parte humana da empresa. Ela tem uma carreira fenomenal, porque ela começa na Cisco com 20 e poucos anos, com uma posição de iniciante, portanto, eu acho que era contact center ou uma coisa assim, e hoje em dia, não é? É uma número 2, e é uma defensora, mas sem mãos a medir, da igualdade de género, da inclusão, da aceitação das pessoas como elas são e pelo aquilo que são. Foi ela que trouxe em todas os anúncios de empregos da Cisco, termina a dizer: tens tatuagens, tens piercing, tens o cabelo roxo, não importa. Se queres trabalhar connosco, vem. E isso é extremamente importante. E, portanto, eu diria que é a mulher que mais me inspira, porque é um bocado aquilo que eu pretendo, é que as pessoas sejam, pelo menos da minha equipa, sejam quem são. Não me interessa, não direi a vida privada, mas interessa-me por um lado, mas não é isso que vai influenciar, estarem na minha equipa, 2, o trabalho que vão fazer. Portanto, escolhi a Francina Katsuda. Esta história de mulher inspiradora que trazes, para mim é importante a 2 níveis que quero destacar. Por um lado, a lógica de processo de construção de carreira profissional. Ninguém inicia pelo cargo superior. Existe efetivamente um trabalho árduo, diário, de anos a fio, que vai desenhando o caminho que vamos percorrendo, e esta noção é talvez especialmente importante para as novas gerações. Por outro lado, esta outra noção de que, se efetivamente queremos ser agentes de mudança, temos de querer estar nas salas onde se tomam as decisões para sabiamente podermos exercer a nossa força e poder influenciar, poder mudar o rumo das coisas. Vamos falar agora sobre liderança. Segundo Daniel Goleman, conhecido como o grande impulsionador da inteligência emocional, existem 4 dimensões no que diz respeito à gestão emocional na liderança, sendo que as 2 primeiras dimensões têm que ver naturalmente com
o próprio líder. Estou a falar de autoconsciência e autorregulação. As perguntas que se alinham com estas duas dimensões são: primeira, que reflexões e emoções observas com mais frequência em ti e de que modo é que estas reflexões e emoções se convertem nos pensamentos e nos sentimentos que utilizas, aos quais recorres para gerir diariamente as tuas equipas? Excelente pergunta, muito interessante. Olha, eu tenho 4 reflexões barra emoções que eu costumo efetivamente observar com mais frequência. Uma é a empatia, a paciência, a gratidão e a autorreflexão. Como é que isso se converte nos pensamentos e como é que isso me ajuda, no fundo, a liderar a minha equipa? A empatia, porque ajuda-me a fortalecer a relação que eu tenho com a equipa. Ajuda-me a criar um ambiente em que nós nos apoiamos mutuamente, em que as pessoas confiam em mim, porque eu as ouço, porque a empatia é um bocado por aí, não é? Temos que ouvir a pessoa, temos de ter o tempo de ouvir sem a julgar. Simplesmente ouvir e tentar perceber o que é que a pessoa está a dizer. A paciência, por vezes, para ter empatia há que ter muita paciência, não é? Porque eu lidero uma equipa ligada às vendas, a pressão dos números é enorme, mas muitas vezes eu tenho que encontrar paciência para ouvir a pessoa, porque senão eu não vou conseguir perceber como é que eu tenho que agir com essa pessoa, como é que eu tenho que reagir. E portanto é assim que se converte a paciência numa das ferramentas que eu utilizo. A gratidão, porque eu não. O meu sucesso é o resultado do sucesso da minha equipa, é o resultado do trabalho da minha equipa. E eu saber demonstrar gratidão pelo trabalho que eles têm no seu dia a dia vai aumentar a motivação e os comportamentos positivos deles. Portanto, automaticamente é um círculo, percebes? E finalmente, a autorreflexão, porque sem isso é impossível fazer melhor. Como é que eu vou aprender se eu não fizer uma autorreflexão constante, não só das minhas atitudes, das minhas reações, dos meus pensamentos, de tudo? Portanto, são as 4 coisas que eu penso que são fundamentais e que eu utilizo no meu dia a dia. Parece-me um circuito individual de melhoria contínua para o aprimorar da tua liderança fundamental. Elizabeth, existem perguntas que me dão um gosto especial colocar e esta é uma delas. Qual foi a tua última grande descoberta sobre ti própria enquanto líder? Foi descobrir o quanto as minhas ações têm um impacto na vida das pessoas. E foi uma descoberta que trouxe imensa emoção, porque a determinada altura eu percebo que as pessoas que passaram pela minha equipa vêm falar comigo passado uns tempos, ou porque foram promovidas e foram para outra equipa, ou porque saíram da Cisco e foram para outra empresa, e de repente vêm novamente ter comigo para me dizer obrigada, porque foi porque tu me disseste isto, ou fizeste isto, ou aconteceu isto, que eu hoje estou onde estou. E isso foi um bocado um flash que me obrigou a fazer ainda mais autorreflexão, que é tipo, eu não posso levar isto a ânimo leve, porque todas as coisas que eu faço e digo vão efetivamente ter um impacto. E isso foi a última grande descoberta que eu tive em mim, enquanto líder. E que grande descoberta! Já regressaremos a esta temática da liderança consciente. Antes, quero colocar-te a questão: qual foi a atitude mais empática que um outro líder teve para contigo e o que é que esse episódio te ensinou sobre liderança? Olha, foi na Cisco. É um episódio um bocado engraçado. Portanto, foi antes de eu. Portanto, eu era team lead, portanto, era uma pequenina líder. Não tinha ninguém a reportar diretamente a mim, tinha um chefe. E eu ajudava. Ele estava em Inglaterra, eu estava aqui em Portugal, a equipa era de 14 pessoas e, portanto, ele pediu-me para ser team lead.
Eu sempre fui uma pessoa muito efusiva, sempre fui uma pessoa com o coração aqui, mas pronto, com a idade a gente vai aprendendo a acalmar, não é? E eu não me consigo recordar do porquê, mas só sei que estava a trabalhar de casa, porque na Cisco trabalha-se remotamente ou híbrido, de forma híbrida há muitos anos. Estava a trabalhar de casa e ele telefona-me para tratar não sei do quê. E eu só sei que a conversa começou mesmo a aquecer e eu exaltei-me imenso, mas exaltei-me mesmo muito. E recordo-me que o meu chefe teve, de facto, uma atitude super empática. E com muita calma ele disse-me: Olha, Elizabeth, eu sinto que tu estás um pouco exaltada e talvez não estejas a pensar nem a raciocinar da forma mais correta. Nós vamos desligar a chamada, eu vou-te dar 15 a 20 minutos e voltamos a falar daqui a pouco. E assim o fez. Eu, como deves imaginar, eu na altura fiquei sem palavras, não é? Mas efetivamente aqueles 15 a 20 minutos fizeram que o tal cool down, não é? E que me permitiram, claro, arrefecer as minhas emoções e conseguir ter uma conversa coesa com ele, não é? O que é que isso mudou? Não direi que mudou, mas reforçou em mim a ideia em como é importante nos pormos no lugar do outro. Porque eu acho que foi isso que ele fez naquele momento. Ele pensou, ele conhecia-me porque a nossa relação não tinha um mês, não é? Portanto, era uma relação também, não me iria exaltar daquela maneira se fosse um chefe recente, já era uma relação antiga, mas no fundo ele teve a percepção que isto não é a mulher com quem eu costumo trabalhar, portanto, ela não está no estado normal dela, tem que lhe dar tempo para ela voltar a ser quem é. E, portanto, isso é extremamente importante, ouvirmos o outro e percebermos, tentarmos efetivamente pôr os pés nos sapatos do outro, pensar o que é que se está a passar com outra pessoa. E essa foi, se calhar, das atitudes mais empáticas que este líder teve comigo. E essa é uma partilha importante que não devemos subestimar porque nos recorda do poder dos gestos pequenos no dia a dia. Vamos agora continuar para as duas dimensões que nos falta abordar relativamente à gestão emocional na liderança e têm que ver agora com o líder em ação, com a sua equipa. De forma muito sintetizada, podemos dizer até que o líder é aquele que olha para si para poder chegar aos outros e mais, ser consciente da forma como chega aos outros. Vamos falar agora sobre consciência social e gestão das relações. Mas antes quero colocar uma pergunta introdutória que nos vai dar pano para mangas e construir a ponte com as perguntas que se seguem. Primeiro, porquê que a Cisco viu interesse em criar uma unidade de negócio de colaboração e qual é o teu papel enquanto diretora de colaboração para os mercados de Portugal, Espanha e Israel? Ora bem, a Cisco cria uma unidade de negócio chamada Colaboração, porque a Cisco já, quer dizer, o início da colaboração na Cisco, colaboração em termos de ferramentas, não é? Começa com os telefones, não é? Portanto, a parte de voz. E, portanto, é uma forma de consolidar as redes de voz, vídeos e dados e desenvolver, assim, uma arquitetura globalizada, não é? Pronto. Depois, em 2007, a Cisco adquire a Webex, que se torna uma plataforma de videoconferência, partilha de ficheiros, portanto, é todo um ecossistema, não é? A criação, porque há aqui uma parte que é um negócio em si, não é? Vamos vender colaboração, mas o que é que essa vamos vender a colaboração trouxe? Trouxe a possibilidade da Cisco promover esta dita cultura de colaboração que nós promovemos hoje em dia, porque nós utilizamos estas ferramentas, não é? Portanto, eu penso que não há o valor que a Cisco viu em criar foi efetivamente cada vez mais existe, e com o Covid, não é? Com o nosso, a nossa época Covid, essa trabalhar remotamente tornou-se basicamente uma condição sine qua non para qualquer empresa conseguir recrutar pessoas, não é? A possibilidade de, não quer dizer que a pessoa tenha que trabalhar remotamente, mas a possibilidade de,
E, portanto, a Cisco não pode ter os equipamentos de colaboração, as ferramentas, as soluções de colaboração dispersas por outras unidades. Tem que ter uma unidade criada especificamente para isso, porque efetivamente tudo isto agora é uma peça fundamental do Lego das empresas. O meu papel é, juntamente com a minha equipa, promover isto tudo que eu te acabei de dizer, a importância de ter estas soluções e estas ferramentas de forma a que as pessoas possam colaborar de uma forma mais genuína, utilizando o vídeo, utilizando a partilha de fecheiros, utilizando as coisas que antigamente se faziam quando estávamos lado a lado, numa mesa de escritório, e agora podemos fazer assim, eu em casa, o meu colaborador em casa, mas conseguimos obter os mesmos resultados. Na tua experiência, o que é que está na base de uma boa colaboração? O que é que diferencia as pessoas que facilmente colaboram daquelas que são mais resistentes à colaboração? Olha, para já tem que haver uma confiança mútua, não é? Tem que haver uma comunicação aberta. Temos de ser claros quando falamos, temos de ser claros nos objetivos, temos que valorizar a diversidade, temos que respeitar as pessoas, não é? E isso faz que, portanto, se um líder tiver essa capacidade de confiar na outra pessoa, portanto, na sua equipa, e eu aqui vou só fazer uma parêntese, porque às vezes quando falo com colegas meus e amigos, sim, mas como é que tu vais confiar numa pessoa que acabaste de conhecer? Eu parto do princípio que eu confio na pessoa antes de não confiar, não é? Portanto, eu tenho uma pessoa nova, eu vou confiar nela. Se a pessoa falhar, então aí deixo de confiar, não é? Ou vou repor em causa a minha relação. Mas não vou começar a minha relação a dizer eu não confio nesta pessoa e agora tens que me provar que eu posso confiar em ti. Não, eu confio em ti. Agora, tenta não me provar que eu estou a tomar a atitude errada. Pronto. E quando começamos aí, automaticamente outra pessoa também vai sentir que pode confiar em mim, não é? E isto, portanto, no fundo, o que é que diferencia? Se tivermos esta empatia, se tivermos esta inteligência emocional, se tivermos abertos para aprender, para partilhar experiências positivas, eu penso que naturalmente vamos conseguir colaborar. Agora, quando é que as pessoas resistem à colaboração? Quando não tiveram isto, quando tiveram uma experiência passada em que nada disto funcionou, em que tiveram um líder que não confiou nelas, em que não as valorizou, em que não as ouviu, e normalmente é um trabalho árduo, porque quando elas integram uma equipa onde a colaboração existe de forma natural, essas pessoas vão ter a resistência, mas rapidamente vão também perceber que este mundo é diferente do mundo anterior. Este aspecto é fundamental porque construir as relações humanas desde um lugar de abundância, que é aquele que tu descreves, desde a confiança, é muito determinante da qualidade da própria relação comparativamente a partir de um lugar de escassez. Portanto, acho que não poderias ter identificado de melhor forma. A minha próxima pergunta é: liderar com empatia é um fator estratégico para aumentar a eficiência das equipas? 300%. 300%. Portanto, do ponto de vista humano, eu não consigo liderar sem empatia. Pronto, sendo muito honesta, não consigo. Mas depois, como é óbvio, sou funcionária de uma empresa, não é? E não me pagam só para ser humana e simpática e querida. Pagam-me para atingir resultados. Eu não consigo imaginar obter os resultados que eu tenho se não o fizesse, se não liderasse com empatia. Isto porquê? Porque eu, ao lidar com empatia, eu estou, lá está, a construir uma relação de confiança, em que as pessoas sentem-se seguras de forma psicológica, sentem que estão confortáveis para compartilhar ideias, expressar preocupações, os seus medos, assumir riscos. Não é? Porque muitas vezes nós estamos nas reuniões e estamos a dizer, será que eu posso dizer ou não posso dizer? Se tu sabes que tens uma relação de confiança, vais dizer, tudo bem, depois logo se vê, não é? A empatia faz também com que eu consiga conhecer a minha equipa de forma mais minuciosa e isso faz com que eu consiga distribuir as tarefas de forma inteligente. Porquê? Porque potencializo o desempenho coletivo ao enaltecer as skills de cada pessoa, não é? Se uma pessoa é super organizada,
vou-lhe dar a tarefa da organização, não é? Vou-lhe dar uma tarefa muito ligada à organização. Agora, se eu tenho uma pessoa na minha equipa que é muito boa a fazer um pitch, mas péssima organizadora, para que é que eu lhe vou dar a organização de qualquer coisa? Não vamos atingir nada, não é? Portanto, eu de- já me estou a perder, mas daí eu dizer que efetivamente eu acho que é extremamente importante lidar com a empatia, porque vai-nos trazer um ambiente de tão seguro, é um bocado como estamos em casa, entre família, estamos bem, estou segura e isso faz com que as pessoas faltem muito menos, os burnouts caem a pique, porque as pessoas lá sentem-se à vontade para dizer assim, olha, estou cansada, se calhar hoje vou acabar um bocadinho mais cedo, ou vou começar amanhã um pouco mais tarde. Portanto, esta liberdade de expressão e de ação faz com que, na minha opinião, seja completamente indispensável liderar com empatia. No fundo, é compreender as forças de cada indivíduo para potenciar o coletivo e permitir que as pessoas sejam inteiras no trabalho. Outra pergunta. De que é que te sentes mais orgulhosa da tua equipa direta neste momento? Bem, ressalvar que a equipa que eu tenho neste momento, estou com ela há 3 meses, ok? Portanto, fui promovida há pouco tempo e, portanto, estou com esta equipa há 3 meses. Portanto, eu vou-te dizer qual é que foi a situação no último ano que me marcou, e do que eu estou mais orgulhosa. Tentando resumir o melhor possível, nós temos objetivos, somos uma equipa de vendas, temos objetivos, cada um tem o seu próprio objetivo, e havia pessoas na equipa que tinham um objetivo comum, eu incluída, não é? Que é a soma dos objetivos dos outros. E no final do ano fiscal, portanto, o ideal é nós atingirmos os nossos objetivos, não é? Que é para dizermos que somos vencedores. Não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de imagem perante a empresa. E tinha várias pessoas na equipa que já tinham atingido os seus objetivos e tinham ultrapassado, mas o nosso objetivo global ainda estava por fazer. E faltava-nos ali um bom pedaço, por assim dizer-te. E eu fiz uma reunião e pedi à minha equipa um último esforço. Eu disse: olha, grão a grão, enche a galinha o papo. Se cada um de vocês conseguir trazer aquela pequena encomenda que está ali esquecida e que é tão pequenina que a gente nem sequer importar, se calhar vamos lá chegar. E eu tive pessoas a mandar-me mensagens, até sábado, às 5 da tarde, que é quando fecha o nosso ano fiscal, a dizer-me: entrou mais uma, entrou mais uma, entrou mais uma. Pessoas que já tinham atingido os objetivos, estavam muito além, e esse esforço comum fez com que o objetivo comum fosse atingido. E isso é das coisas que eu mais orgulho da minha equipa, foi como é que todos lutaram para atingirmos um único objetivo em detrimento do seu próprio objetivo. Esta partilha sublinha a diferença que existe entre quando as equipas são forçadas a trabalhar juntas e quando as equipas querem trabalhar juntas, trazendo também esta noção de o líder cada vez mais como um facilitador do trabalho das equipas. Não é sobre o que é que vocês podem fazer por mim, mas o que é que vocês precisam de mim para trabalhar melhor. Elizabeth, o nosso tempo está a passar a voar. Vamos entrar naquela que é a última secção de perguntas, uma secção que pede a tua mirada mais global. Esta primeira pergunta é uma pergunta nova. Inicialmente a secção iniciou com 2 questões, eu adicionei uma terceira porque considero importante. E a pergunta é: qual consideras ser a tua maior força enquanto líder? A integridade. Qual consideras ser até hoje a tua maior aprendizagem, pessoal ou profissional, como preferires? Hum, Esta é um bocado difícil porque se calhar vou-me repetir um pouco, mas uma grande aprendizagem é o impacto que nós podemos ter nos outros. No fundo, é uma repetição daquilo que eu tinha dito há pouco, que me surpreendeu descobrir o impacto que um líder tem na vida dos outros. Mas se olharmos isto à distância, é importante sabermos o impacto que eu, Elizabeth, tenho
nas pessoas à minha volta, que tenho em ti, Margarida, que tenho nos meus filhos, no meu marido, no senhor que está na mercearia, nós temos impacto no nosso dia a dia, na vida das pessoas. E se tivermos essa noção, eu penso que nos tornamos melhores pessoas, porque um responder mal, um não sorrir, pode ter um impacto positivo ou negativo no dia a dia de uma pessoa. Portanto, penso que é isso que é a minha aprendizagem pessoal e profissional mais importante. E não te preocupes, porque esta secção serve justamente para fazermos de alguma forma uma compilação daquilo que foi a nossa conversa. Última pergunta para encerrar. De que mais te orgulhas de ter semeado no mundo até ao dia de hoje? E tenho sempre de fazer esta ressalva, não vale dizer filhos, eu sei que são e serão sempre a primeiríssima de todas as respostas. Claro, não, não, mas eu vejo esta pergunta mais como o legado, não é? Que eu vou deixar. E eu penso que é o sentido de respeito pelo próximo. Foi algo que, com os meus filhos, eu era ponto assente, era o respeito que nós temos de ter pelo próximo, independentemente de quem é o próximo, independentemente de estarmos a falar do CEO de uma empresa ou estarmos a falar da pessoa que vem à nossa casa fazer a limpeza ou que está, ou um pedinte na rua. Qualquer ser humano, qualquer ser vivo, direi, não só o ser humano, qualquer ser vivo merece o nosso respeito. A planta, o nosso animalzinho de estimação, o nosso amigo, o nosso vizinho, penso que é isso, é o sentido de respeito pelo próximo. Elizabeth, não imaginas a felicidade que me trouxe poder ter mais esta conversa contigo, continuar a aprender de ti, a beber de ti. Muito, muito, muito obrigada por este tempo que me dedicaste. Obrigada, foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu estava tipo adolescente que vai à sua primeira encontro com a sua paixoneta, extremamente excitada, mas com imenso nervosismo. Mas é sempre um prazer falar contigo, Margarida, portanto foi fenomenal. Muito obrigada por me teres Muito, convidado. muito obrigada. Obrigada eu. Mais uma conversa de empatia que me deixa com o coração cheio e esta sensação de que faz todo o sentido continuar este projeto para entendermos a liderança no feminino e o contributo, o valor que temos a trazer às nossas organizações, equipas e sociedade. Destaco como momento alto desta conversa o poder infinito das equipas quando lhes é dada a verdadeira oportunidade, e destaque também este aplanar da pirâmide organizacional que estamos a atravessar. O líder não está mais num pedestal, o líder deixa a realidade terrena, arregaça as mangas, dá o exemplo, vai em frente para que a equipa sinta a segurança de poder ser quem é. E quando nós somos quem somos e unimos as nossas forças uns às dos outros, porque sozinhos não sabemos tudo, mas juntos podemos muito mais, é aí que se dá a verdadeira mudança. É aí que todos os resultados florescem, todos os resultados aparecem, especialmente os resultados humanos, porque se nós eliminarmos todo este teatro no qual existimos, esta nossa realidade diária que construímos, a vida que vivemos, se nos abstrairmos, resta-nos olhar para nós, resta-nos trabalhar sobre nós. E é quando temos a ousadia, a coragem de olhar para nós que tudo à nossa volta se começa a articular nesta fluidez que nos leva a todos mais longe. Muito obrigada à executiva, muito obrigada a ti por continuares a dedicar a tua atenção a este projeto. É muito importante para mim e eu regressarei muito em breve com mais uma convidada absolutamente extraordinária.
Muito obrigada, fica bem e até breve.